O pecado custa caro. A reflexão do Evangelho de hoje é a explicação do Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 41 a 50. Nesta passagem do Evangelho, Jesus ensina aos discípulos a seriedade do seguimento a Deus e as consequências do pecado. Ele começa ressaltando a importância da caridade e do reconhecimento da presença de Cristo nos outros, afirmando que mesmo um simples gesto, como oferecer um copo de água a alguém, por ser discípulo de Cristo, não ficará sem recompensa. Esse ensinamento demonstra que Deus valoriza cada ato de bondade feito por amor a Ele, independentemente de sua grandeza. Pequenos gestos podem ter grande significado na perspectiva do reino dos céus, pois refletem um coração generoso e voltado para a justiça divina. Em seguida, Jesus adverte contra o escândalo, especialmente em relação aos pequeninos que creem. Aqui, os pequeninos podem ser entendidos como os mais fracos na fé, os humildes ou até mesmo as crianças. Ele afirma que levar alguém ao pecado é algo gravíssimo, tão sério, que seria melhor sofrer uma morte terrível do que ser responsável por desviar outro do caminho da salvação. Essa exortação reforça a responsabilidade moral que cada um tem sobre o impacto de suas ações na vida dos outros. Não se trata apenas de evitar o pecado pessoal, mas de garantir que nossa conduta não seja uma pedra de tropeço para os irmãos na fé. Jesus, então, faz um discurso radical sobre o combate ao pecado, utilizando imagens fortes e simbólicas. Ele menciona a necessidade de cortar a mão, o pé ou arrancar o olho caso levem ao pecado. Esses ensinamentos não devem ser interpretados literalmente, mas sim como um chamado à renúncia decidida de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Se algo em nossa vida nos conduz ao mal, seja um hábito, um desejo ou até mesmo uma relação nociva, devemos ter a coragem de eliminá-lo, ainda que isso nos custe sacrifícios dolorosos. Essa passagem mostra a seriedade com que devemos tratar nossas escolhas morais, pois o destino eterno está em jogo. O alerta sobre o inferno reforça essa urgência. Jesus descreve-o como um lugar onde o fogo não se apaga e o verme não morre, utilizando imagens conhecidas da época para falar da condenação eterna. Aqui, ele se refere ao Vale de Gina, um local fora de Jerusalém onde se queimava lixo constantemente. Essa imagem ilustra a corrupção e o tormento dos que rejeitam a Deus, mostrando que o pecado não apenas destrói a alma, mas conduz à separação definitiva do Criador. Dessa forma, ele reforça que a vida eterna depende das decisões que tomamos no presente e do quanto nos esforçamos para evitar o pecado. Na sequência, Jesus diz que todos hão de ser salgados pelo fogo. O sal, na tradição bíblica, simboliza purificação, preservação e aliança com Deus. O fogo pode ser interpretado como as provações e purificações que todos enfrentarão, seja na vida presente, para amadurecimento espiritual, ou no juízo final. Isso significa que a fé autêntica precisa ser provada e refinada pelas dificuldades, pois somente assim se torna forte e verdadeira. Aqueles que se submetem a essa purificação e permanecem fiéis a Deus encontram vida eterna, enquanto os que rejeitam esse processo se tornam insossos, sem valor espiritual. Jesus continua ensinando que coisa boa é o sal, mas se ele se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? O sal é um símbolo dos discípulos, chamados a dar sabor ao mundo com sua fé e testemunho. Se perderem sua essência, ou seja, se deixarem de viver conforme os valores do Evangelho, tornar-se-ão inúteis para a missão do reino. Esse é um alerta para todos os cristãos.
Sua fé precisa ser viva e autêntica, caso contrário, corre o risco de se tornar estéril e sem sentido. Manter o sal da fé significa perseverar na fidelidade a Deus e no compromisso com o bem. Por fim, Jesus conclui com uma exortação à paz entre os discípulos. Tende sal em vós mesmos e viveis em paz uns com os outros. A fé verdadeira não é apenas um conjunto de regras, mas algo que transforma a convivência e promove a harmonia. O cristão deve cultivar a paz, evitando divisões e rivalidades dentro da comunidade. Esse chamado lembra que a santidade não se expressa apenas na pureza pessoal, mas também na forma como tratamos os outros. Quem tem sal em si, ou seja, quem vive com autenticidade o Evangelho, contribui para um mundo mais justo e fraterno, refletindo a luz de Cristo para todos. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus? Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.